gente vai falar um pouco sobre os cilindros. Bom, primeiro vamos definir o que é um cilindro. Um cilindro é uma figura espacial que é formada da seguinte maneira. Vamos imaginar que uma reta R ela se desloque pelo espaço, né, de maneira a cumprir essa trajetória aqui fechada, tá vendo? Essa trajetória que eu desenhei aqui. Se essa reta ela sempre se mantém com a sua direção fixa e percorre toda essa trajetória, ela vai desenhar uma superfície que se parece com isso, ó, tá vendo? Se você for fechando aqui, no final você vai ter uma superfície em que você tem duas regiões iguais em cima e embaixo, na verdade várias, né, no meio também, e essas regiões elas são chamadas de bases. Então essa aqui é uma base e essa aqui é outra base. Tá? Então na verdade a gente translada essa reta, a gente translada a reta ao longo dessa trajetória. E aí transladando a reta ao longo dessa trajetória, né, fazendo esse percurso todo, dando a volta, indo lá no final, voltando de novo. E embaixo você vai ter a mesma coisa. Ela vai se deslocar ao longo dessa trajetória, se ela se mantém sempre paralela, né? Se essa daqui é paralela a essa, que é paralela a essa, que é paralela a essa. Então você desenha uma superfície, né, que se a gente preencher essa base de cima e a de baixo, ela fica fechada. Tá? Então o cilindro é isso. Se essa trajetória for um círculo, a gente forma essa figura que a gente chama de cilindro circular. Só que além de ser circular aqui, a gente desenhou ele sendo reto. Né? Você pode ter um cilindro circular oblíquo. Aqui nesse caso a gente desenhou um cilindro oblíquo. A gente desenhou aqui um cilindro oblíquo. Mas você pode ter um cilindro reto, né? Que é o nosso objeto de interesse por enquanto. Quando o cilindro for reto, o que vai acontecer? A linha perpendicular ao centro aqui, ó, a circunferência de cima da circunferência de baixo, né, ela vai ser a mesma. Então a gente vai ter uma reta que passa pelo centro de cima e pelo centro de baixo, vendo? Eles vão estar perfeitamente alinhados. E se a gente olhar aqui, ó, né, essa projeção aqui, porque aqui na verdade não tem uma linha, a gente está olhando em perspectiva, isso aqui é como se fosse uma projeção dessa reta, né, que é o que a gente chama de geratriz. Ela vai coincidir com a altura do cilindro. Então aqui, ó, quando o cilindro é reto, a geratriz ela é igual à altura do cilindro. Se o cilindro fosse oblíquo, como a gente desenhou ali, mas fosse circular, ele ia ficar com um desenho parecido com isso. Ó. E aí a sua geratriz, né, que é essa linha aqui, ó, essa sim é a geratriz, ela não vai coincidir com a altura, porque a altura é a distância entre as bases. Só que se ele é um cilindro reto, a distância entre as bases é a própria geratriz. Nesse caso aqui, a altura ela é menor que a geratriz. Certo? Então a geratriz aqui é maior. E aí para encontrar uma relação, a gente nesse caso aqui precisaria saber de que ângulo, né, esse sólido foi inclinado. Se a gente conseguir o ângulo θ, basta a gente usar o seno de θ e acabou o problema. Bom, mas aqui, se o cilindro for reto, a gente vai ter bases circulares aqui, como eu falei. Ó. Então, essa aqui é uma base circular. Esse aqui é um círculo. E aí a gente vai ter a geratriz aqui perpendicular ao plano da base, perpendicular a essa região que é um círculo. Por ser um círculo, ela vai ter um raio R, né, constante. Então a gente tem aí
um cilindro circular reto, né? É uma superfície formada por dois círculos, que são as bases, como eu já falei, e uma superfície curva, essa aqui é uma base, essa aqui é outra, e uma superfície curva que fecha esse sólido, tá? Essa linha aqui é chamada de geratriz, e se o cilindro for reto, coincide com a altura, beleza? Se a gente tentar planificar essa superfície, assim, tornar plano, pensando ainda no cilindro circular reto, então esse aqui ó, é um cilindro circular reto. O que a gente vai ter? A gente vai ter reto. A gente vai ter duas bases, né? Então tem uma base aqui, essa base vai virar um círculo aqui, de raio R. E essa base de baixo vai virar também um círculo. Então deixa eu pintar aqui para a gente associar. Essa base aqui se transforma nessa base. Essa base aqui de baixo se transforma nesse círculo, também de raio R. E se ele é um cilindro circular reto, essa superfície, né, em volta, ela se torna um retângulo aqui. Então aqui ela vira um retângulo. Muito bem. Bom, mas e as medidas que vinham do cilindro? Onde vão aparecer? Bom, a gente já viu que esse tamanho aqui ó, é a nossa altura, que é a distância entre o centro de uma base e o centro da outra. É a nossa altura. Essa altura vai aparecer aqui. E essa linha que aparece aqui embaixo, né, a linha que começa, por exemplo, aqui, vai lá do outro lado, dá a volta e termina aqui, né, ela faz isso, é o comprimento dessa circunferência. Né, como se eu tivesse começado aqui, ó, feito isso, dado a volta e chegado aqui embaixo de novo. Então, como eu fiz essa volta e voltei para o mesmo lugar, esse tamanho entre, né, uma altura aqui e a outra vale exatamente, então esse tamanho aqui, ó, esse tamanho aqui, vale exatamente 2π vezes r. Por que ele vale exatamente 2π vezes r? Porque é exatamente o comprimento dessa circunferência. Isso vai nos ajudar a achar a área total de um cilindro circular reto. Estou falando do cilindro circular reto. Se o cilindro circular reto tem essa planificação que a gente está vendo aqui, então ele é composto de duas circunferências, dois círculos. Então sua área total vai depender de dois círculos. Então a área total vai ser duas vezes a área da base, que são dois círculos, mais a área lateral, que é a área de um retângulo. Vamos chamar de AL. Então, se a gente completar isso, a gente vai ter uma área total que é duas vezes a área da base, que é π vezes o raio ao quadrado, mais a área lateral. Então, mais a área lateral, que pelo desenho a gente está vendo que é 2πr, 2πr, que é o mesmo, 2πr, vezes h. Só que agora eu posso reescrever isso se eu quiser. Não é necessário, mas se eu quiser, posso reescrever isso como sendo área total igual, tá vendo? 2πr, r ao quadrado é o mesmo que r vezes r. Então eu posso escrever 2πr que multiplica r para fazer o r ao quadrado mais h. Então r mais h mais h, certo? Então r mais h. Então essa é a área total de um cilindro circular reto. Bom, e o volume? A gente não vai aqui demonstrar,
Mas o volume de um cilindro, ele vale V igual à área da base, que é π vezes r ao quadrado, vezes a sua altura h. Isso tem a ver com o princípio de Cavalieri, que a gente não está demonstrando aqui. Beleza? Existe um cilindro especial, vou usar agora aqui como uma observação. Existe um cilindro especial chamado cilindro equilátero. O que é um cilindro equilátero? O cilindro equilátero, ele é um cilindro reto que tem o raio da base igual à metade da altura, ou altura igual ao dobro do raio da base. Tá? Então ele é um cilindro reto que tem essa medida igual ao dobro, né, do raio da base. Beleza? Isso vai implicar nessas fórmulas aqui. Isso vai implicar essas fórmulas. Vai modificar elas um pouco, você vai poder substituir o H por 2R aqui e aqui. Tá? Mas é só isso. É só uma definição para um cilindro especial. Um cilindro que tem altura igual ao dobro do raio da base. E finalmente aqui uma dica para resolver um problema que parece difícil, que é: imagine que você tem um cilindro que foi cortado, né, por um plano de maneira inclinada, ou seja, ele forma essa figura aqui que não é um cilindro. Mas se você chegar aqui, né, e seccionar novamente com outro plano, essa figura que sobra, ela é metade de um cilindro, tá vendo? Se você completar essa figura, você forma outro cilindro. Ó. Você forma aqui, ó, se você completar essa figura, você forma outro cilindro. Então, para calcular o volume dessa figura, né, basta a gente fazer o quê? Se esse tamanho todo é H2 e esse lado é H1, então esse pequeno pedaço aqui, ó, é H2 menos, né, H1. Esse tamanho todo é H2. Esse tamanho de cima é H2 menos H1. Né? Se é um cilindro circular, isso aqui é R. E a gente consegue, né, calcular o volume disso aqui fazendo o volume desse sólido de baixo, vou chamar de S1. Mais a metade desse cilindro formado em cima, que eu vou chamar de S2. Certo? Então você consegue, né, calcular aí, o volume do cilindro. Outra maneira de avaliar esse problema é você fazer o seguinte, ó. Em vez de você fazer como eu fiz aqui, é você pensar da seguinte maneira: eu tenho esse cilindro recortado de uma maneira estranha, né? Cilindro aqui recortado de uma maneira esquisita. Espera que meu desenho não está muito bom. Cilindro aqui recortado de uma maneira estranha. Então, cilindro aqui recortado. E aí você pode pensar da seguinte maneira: se você, em vez de completar a figura, você cortar ela agora assim, ó, nessa transversal, essa parte de cima do nosso desenho, essa parte aqui, ó, que eu estou pintando de amarelo, essa parte, é um sólido que vai se encaixar perfeitamente aqui, ó. Tá vendo? Vai se encaixar perfeitamente desse outro lado. Então deixa eu ver se eu fui claro. Esse lado direito aqui forma um sólido, tá vendo? Esse pedacinho forma um sólido, parece uma rampa aqui, uma espécie de rampa.
Vendo? A rampazinha forma um sólido que, se for encaixado desse lado, se ele for encaixado aqui, ele encaixa perfeitamente. E essa altura, tá vendo? Ela é justamente H1 mais H2 sobre 2. Tá vendo? Que é a altura que aparece aqui, ó. Tudo bem? Então é justamente aí a média entre H1 e H2. E o raio é R. Então você pode chegar ao mesmo volume, né, usando agora um artifício aqui que é calcular, né, o volume desse cilindro usando uma espécie de altura média, né, como se fosse uma altura média, certo? Então você transforma esse sólido que não é um cilindro num cilindro cuja altura é a média das alturas anteriores. Ou você completa ele aqui e faz o cilindro de baixo mais metade do cilindro de cima. Você vai chegar exatamente na mesma fórmula para o volume de ambos. Ok? Essa é uma dica aí para um problema relativamente comum. Espero que tenha ajudado, espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima aula e tchau!